Olá, seja muito bem-vindo ao Business, o programa de negócios da sua TV. Aqui você vai ficar por dentro de tudo que de mais importante aconteceu nos últimos dias. Eu sou Bruno Meyer e vamos aos destaques de hoje. Viagens de avião em primeira classe, cada vez mais raras, chegam a custar R$80 mil. Conheça as mudanças das companhias aéreas no mundo com as classes mais exclusivas. Como a leitura passou a liderar o setor de livrarias no Brasil após a crise da Saraiva e da Cultura. O Business foi até uma das unidades da rede para conhecer as táticas e os segredos do grupo. Uma empresa aérea brasileira passa a oferecer serviço de bordo para cachorros. Conheça o que será servido para os pets no ar. Micro e pequenas empresas são responsáveis por mais de 70% das contratações no Brasil este ano. E você já ouviu falar em eVTOL? O programa foi até São José dos Campos para conhecer a nova aeronave elétrica da Embraer. Em entrevista ao programa, o CEO da IVE, André Stein, revela o impacto dos carros voadores na mobilidade das cidades. Fica ligado, o Business está no ar. E a gente abre a edição do Business dessa semana para falar de um hábito prazeroso para muita gente, que é o hábito da leitura. O mercado editorial ele tem crescido anualmente e uma rede assumiu a liderança do setor de livrarias. É a Rede Leitura, sediada em Minas Gerais. Isso ocorreu depois de a Saraiva e da Cultura entrarem em recuperação judicial. O Business foi até uma das unidades da leitura para conhecer as táticas, os segredos desse grupo que começou com uma pequena livraria com títulos usados e novos em Belo Horizonte e se transformou na maior rede de livrarias do país. Quem nos recebeu por lá foi o CEO da rede, o Marcos Teles. Vamos acompanhar. O mercado de livros no Brasil cresce. Só no ano passado, a venda de livros no país gerou mais de 2 bilhões e 200 milhões de reais, quase um aumento aí de 30% se a gente comparar com o ano anterior. E as expectativas para esse ano são muito boas. Nós estamos em uma das 100 lojas da Rede Leitura, que se transformou na maior rede de livrarias do país. Quem nos recebe aqui é o presidente da Rede Leitura, o Marcos Teles. Marcos, muito obrigado por nos receber aqui. Como é que você conseguiu, há mais de 50 anos, quando criou uma livraria no centro de Belo Horizonte, que vendia só livros usados, livros novos, na maior rede de livrarias do país? Tá bom, né, Bruno? Bom, primeiro, muito obrigado. E a Leitura, ela foi fundada em 67. Lá em Belo Horizonte, começou com uma loja de livros novos e usados. Depois começamos a crescer por Minas Gerais. Além de Belo Horizonte, fomos para o interior. E a partir do ano 2000, começamos a expandir para outras áreas do Brasil. Fomos para Brasília, Goiânia, Vitória. E hoje estamos em 22 estados. O ramo do livro é um ramo muito interessante e, diferentemente do que as pessoas pensam, ele está crescendo, né? E o livro, principalmente impresso. O livro digital também ocupa um espaço, é um importante complemento quando as pessoas estão viajando, mas ainda não passa de 6% da venda do Brasil de livros. E as livrarias também estão num momento bom de recuperação. O ano de 21 e também 22, está vendendo mais que 21, ultrapassaram as vendas anteriores à pandemia. Você tem um dado muito interessante, né, Marcos? Que a venda de livros físicos no Brasil no ano de 2022, está maior do que antes da pandemia, né? Sim, a venda total e também a de livros impressos. Quer dizer, o livro digital, ele, como eu falei, é um complemento, mas as pessoas ainda preferem ler o livro impresso, é uma leitura que às vezes dura uma semana, é muito mais confortável. E as pessoas gostam, elas são sociais, elas gostam de vir, de escolher, de encontrar pessoas e ver os livros. E as livrarias continuam crescendo e recuperando, né, depois dessa pandemia. É que a gente tem a percepção de que o brasileiro não lê muito.
E realmente a maior parte da população realmente deveria ler mais, né? Mas a gente tem uma amostra da última Bienal do Livro de São Paulo, que bateu um recorde de público aí, 660 mil pessoas estiveram lá, uma Bienal que tem há décadas no Brasil. Isso é uma amostra, né, de como é um termômetro aí, de como anda o mercado de livros no país, né? E é muito interessante que os ingressos esgotaram, a Câmara Brasileira do Livro parou de vender ingressos na quinta-feira. Já não tinha ingressos mais para o fim de semana, sexta, sábado, domingo, senão poderia ter tido ainda mais, um pouco mais de público, né? Mas foi recorde, a maior Bienal que nós tivemos aqui em São Paulo, e tem mais de 30 anos, tem muitas décadas, e o livro está crescendo, e principalmente entre os jovens. Foi um fenômeno nessa Bienal. É isso que eu ia perguntar, como é que é o gênero preferido? Você, como um gestor aí, dono e presidente da maior rede de livrarias do país, qual é o gênero aí preferido do brasileiro? O que a gente mais se vende no Brasil, que o brasileiro mais lê, é ficção, né? Romances, aventura, policiais, mas cresceu em todas as áreas, não ficção, e muito na área infantil e juvenil. Os jovens que liam mais livros adotados nas escolas, agora escolhem os próprios livros, essas séries que vão para a televisão e filmes, e também eles descobrem muitos títulos e os livros pelas mídias sociais, né? TikTok, YouTube, e isso está impulsionando bastante o livro. Tivemos uma recuperação boa, é claro que durante a pandemia as livrarias ficaram um período fechado, mas já estamos com um ano melhor do que antes da pandemia. E agora esse ano ainda tem as figurinhas, né, da Copa. E tem as figurinhas que ajudou o setor, eu imagino, incrivelmente, muito, né? Foi assim, ainda não tem um número fechado, mas dizem que vai vender mais do dobro que na última Copa. Caramba. As pessoas parecem que estavam ávidas por sair, por se encontrar, por trocar, né? Ô Marcos, eu quero chamar a atenção do nosso espectador para falar do modelo de gestão da sua rede, que eu acho que esse é um dos segredos aí de ela ter saído, como falei no início da entrevista, de uma livraria pequena no centro de Belo Horizonte para a maior rede de livrarias do país. O modelo de gestão de vocês para comandar aí mais de quase 100 no país, qual é? Como é que você desenhou esse modelo de gestão? Bom, desde o início nós tivemos muito cuidado de manter uma empresa sólida, enxuta, sem dívidas e investindo quase sempre com capital próprio. E com isso, algumas pessoas foram crescendo dentro da empresa. O meu irmão, que foi o fundador, o Emídio, uma época ele colocou outros irmãos, inclusive eu de sócio, e nos deu uma participação para ajudar a tocar uma nova livraria. E isso a gente acabou repassando também, continuando assim. Todo ano, pelo menos, tem mais de 30 anos, cada gerente que se destacou no ano, que teve o melhor resultado, ele é convidado para ficar sócio e abrir uma nova livraria. Muitas vezes em outra cidade, porque a gente já está de norte a sul do Brasil, né, de leste a oeste, estamos aí, vamos dizer, desde do Rio Grande do Sul até no Amapá, e em 22 estados, cerca de 50 cidades. Mas muitas vezes a gente pega uma pessoa já experimentada, uma pessoa que já está com a gente há muitos anos, que conhece a cultura da empresa, e ele muda para aquela cidade e dali ele abre uma loja, 2, 3 e faz uma expansão regional. E para ser dono de uma livraria, porque dono de livraria ganha dinheiro, tem-se a impressão que vender livros no Brasil não ganha dinheiro. No Brasil e no mundo, né, não ganha dinheiro. Mas quando você vende, você ganha um bom dinheiro. Agora, o segredo é você gostar de livros ou saber administrar uma empresa? As duas coisas. Para trabalhar com livro, você tem que gostar, porque as pessoas querem opinião, indicação, você tem que ajudar numa curadoria e principalmente na escolha do estoque, que é diferente por região e também por público. Tem lojas que é mais forte no livro infantil e juvenil, está perto de escolas. Tem outras lojas que vão ser mais fortes em livros universitários, né, em humanas. Quer dizer, você tem que adaptar à sua região, ao seu público e saber fazer essa curadoria e administrar bem. O ramo do livro dá para ganhar dinheiro sim, mas não é fácil, né? É uma variedade muito grande.
Existe mais de 200 mil títulos vivos no Brasil. Todo ano são lançados média de mais de 14 mil títulos novos, inéditos. Então, você tem que ter uma certa experiência e treinar muito a equipe para que eles consigam acompanhar essas novidades, o mercado do livro. E as novidades é muito interessante, porque as pessoas descobrem nas livrarias, né? Hoje, a leitura tanto vende livro nas lojas como também na internet, né? Mas as novidades, mais de 70% são descobertas na livraria. E a livraria física ainda é muito importante para essa disseminação da leitura. E o brasileiro, sim, lê pouco comparando com a Europa, com os Estados Unidos, com os outros países mais desenvolvidos. A gente tem aí sempre uma faixa de 3, 4 livros médio per capita, mas tem crescido, tem melhorado na medida que as pessoas estudam mais e crescem de nível. Agora é um crescimento junto com o crescimento do país, assim, principalmente nessa área de educação. Bem, nós recebemos, foi um prazer ter vindo em uma das suas quase 100 livrarias pelo país e descobrir aí um pouco do segredo da maior rede de livrarias do país. Obrigado, Marcos. O prazer é todo meu. Obrigado. E girando o assunto aqui no Business, olha, viajar de avião em primeira classe está cada vez mais raro e caro. Mas ela ainda resiste em algumas empresas que voam para o Brasil. A classe mais luxuosa da aviação tem passagens que custam a partir de R$50 mil para a Europa, ida e volta, R$60 mil para os Estados Unidos e R$80 mil para o Oriente Médio. É isso mesmo, essas passagens podem custar R$80 mil para um passageiro. A primeira classe possui serviços ultra exclusivos que vão de transporte de carro até a porta da aeronave a refeições assinadas por chefes com estrelas Michelin. Hoje, esses bilhetes são difíceis de encontrar no país. A Latam, por exemplo, ela oferecia o serviço quando ainda era TAM, mas o interrompeu em 2014. A United fez o mesmo em 2018. A americana optou por aprimorar a executiva. Hoje, nem a Qatar Airways, uma das companhias aéreas mais luxuosas, oferece a primeira classe para o Brasil. A executiva da companhia, tida como a melhor do mundo, também tem um serviço superior para a classe. Entre os destaques da executiva está uma cabine com porta para dar privacidade ao passageiro. E a partir deste mês, a Emirates tem a primeira classe disponível apenas em voos entre São Paulo e Dubai. Com essa mudança, a Emirates passou a ter 14 suítes por dia voando a partir do Brasil. Tomar banho a uma altitude de 10 mil metros é apenas um dos serviços exclusivos oferecidos para os clientes da primeira classe da Emirates. No avião A380, que faz essa rota, entre São Paulo e Dubai, são 2 banheiros com chuveiros disponíveis para os 14 passageiros. É só agendar a hora do banho com a equipe de comissários. O piso do banheiro é aquecido e os cosméticos incluem perfume da marca italiana Bulgari. Os assentos da primeira classe são de couro e possuem um pequeno frigobar individual. Os travesseiros são de plumas e para dormir, o passageiro também recebe pijamas com uma tecnologia que mantém a pele hidratada durante o voo. Estou falando tudo isso porque são alguns dos destaques da primeira classe da Emirates. Para executivos do setor, uma das explicações aí para a primeira classe estar disponível em poucos voos é justamente que a executiva melhorou muito nos últimos anos, aproximando aí o seu serviço do oferecido na primeira classe. 5 anos atrás, os assentos de várias executivas não deitavam, por exemplo, 180 graus. Hoje, isso não existe mais. E ainda falando do setor aéreo, você sabe quando você entra numa aeronave, coloca no modo avião, assim que vai decolar? Isso está com os dias contados para muita gente, pelo menos nas viagens aéreas realizadas entre os países membros da União Europeia. A previsão é que até
30 de junho de 2023, as aeronaves que circulam na região tenham 5G, conexão 5G, fornecido aos passageiros a bordo. O anúncio foi feito pela Comissão Europeia, que diz que os consumidores poderão usar os dados 5G para fazer chamadas, para enviar mensagem de textos e utilizar streaming à vontade normalmente. Para que o sinal chegue nesses voos, as aeronaves deverão ter a bordo uma espécie de roteador de grande potência, que geralmente funciona via satélite e é capaz de criar uma rede aí entre o avião e a rede móvel terrestre. Aqui no Brasil, a utilização de celulares foi proibida em aviões pelo receio aí de que eles pudessem atrapalhar a comunicação entre os aviões e as torres de controle. Mas aos poucos esse conceito aí, ele vem perdendo força. Porque a própria Anatel, a Agência Nacional de Telecomunicações, já explicou que estudos realizados não revelaram riscos de interferência entre o uso típico de redes celulares e os equipamentos de radionavegação aeronáutica. Agora fica a pergunta, né? Será que esses voos no Brasil vão ter em breve conexão 5G? A gente aguarda, porque na Europa vai até dia 30 de junho, todas as aeronaves já vão ter disponíveis o 5G. E ainda falando do setor aéreo, com os preços das passagens aéreas nas alturas, agora as viagens de ônibus ganham luxos de primeira classe. Agora eu vou falar do sistema rodoviário no país. O movimento de oferta de ônibus mais confortáveis e mais seguros, em especial para as viagens acima de 400 quilômetros de distância, vem ocorrendo já há algum tempo, mas se intensificou no pós-pandemia. Atualmente, as vendas totais de ônibus double deck, que são aqueles ônibus de 2 andares, que também possibilitam divisões aí de categorias premium e econômica, são maiores do que as dos ônibus de 1 andar em determinadas companhias rodoviárias. Na linha premium, empresas oferecem tudo que uma primeira classe de avião tem. Tem serviço de bordo, poltronas reclináveis a 180 graus, ambiente climatizado, TV com canais de streaming, manta, travesseiro e alguns serviços a mais, como cortina de isolamento, poltronas com massageador acionado por controle remoto, estofado fabricado com espuma viscoelástica e luzes de cromoterapia. Em alguns modelos é possível, inclusive, trabalhar em uma mesa dobrável que fica ao fundo do ônibus. A Buser, que também opera com ônibus de fretamento, informa que de agosto a outubro deste ano, mais de 27 mil passageiros embarcaram em ônibus premium por meio dos parceiros da empresa, o que representa uma demanda 11% maior em relação ao trimestre anterior. Segundo a startup, os preços das passagens variam de acordo com a antecedência da compra. E muita gente não abre mão de viajar com os animais de estimação. Quem for voar poderá encontrar agora um serviço de bordo exclusivo para cães e gatos. É essa a proposta da Azul. A empresa começou a oferecer serviço de bordo para os pets que viajam juntos com os donos na cabine de passageiros. Em parceria com a marca de ração Purina, os bichinhos agora vão receber snacks gratuitos a bordo das aeronaves. Por enquanto, apenas alguns trechos oferecerão essa novidade. Assim como para os passageiros humanos, o serviço de bordo para os animais é gratuito, mas ela é cobrada aí apenas uma tarifa de transporte dos pets na cabine de passageiros. Na Azul, esse preço varia de R$ 250 em voos dentro do Brasil a R$ 1.575 em voos na classe executivo, tanto para gatos quanto para cachorros de pequeno porte. Quem quiser levar o animal a bordo deve seguir algumas regras. Por exemplo, o animal deve pesar até 7 quilos e estar com a carteirinha de vacinação com todas as vacinas atualizadas. Cada passageiro pode transportar apenas um animal. Segundo a Azul, cerca de 1.500 pets viajam nos aviões da companhia todos os meses e esse número é crescente.
Como os pets são parte da família, diz a empresa, não faz sentido deixá-los de fora na hora do lanchinho. E você já ouviu falar nos eVTOLs? O Business foi até São José dos Campos, no interior de São Paulo, para conhecer, não só conhecer, para navegar também no simulador da nova aeronave elétrica da Embraer. Nós também conversamos com o CEO da IVE, o André Stein, sobre o impacto dos carros voadores na mobilidade das cidades. E acredite, essas novas aeronaves elétricas podem ser lançadas no Brasil em menos de 4 anos. Acompanhe agora. Já pensou em escapar do engarrafamento pelas alturas? Prepare-se que isso está bem próximo de acontecer. 600 empresas no mundo já começaram a desenvolver aeronaves que não são aviões e muito menos helicópteros. Tem gente que chama de carro voador, mas a indústria já deu até nome para essa nova aeronave. São 5 letras: eVTOL. A sigla em inglês para Veículo Elétrico de Pouso e Decolagem Vertical. E tem muito dinheiro investido nos eVTOLs. 5 empresas foram buscar recursos no mercado financeiro. Uma delas é a IVE, uma startup que nasceu nas dependências da brasileira Embraer e há mais de um mês passou a vender ações na Bolsa de Nova York. O Business revela agora como vai funcionar um eVTOL. Nós estamos em São José dos Campos, no interior de São Paulo, na sede da Embraer e também da IVE, que é a empresa de mobilidade urbana da Embraer. Aqui já é possível pilotar um eVTOL através de um simulador. Vamos lá conhecer. Bem, finalmente nós estamos na cabine do piloto de um eVTOL. Aparentemente é simples, tem 2 comandos. Na minha mão direita, por exemplo, tem a subida, a decolagem e a descida do eVTOL, e na mão esquerda eu posso ir para frente quanto para trás. Acabamos de sair de um prédio do centro da cidade do Rio de Janeiro e a gente tem como destino o aeroporto do Santos Dumont, também no centro da cidade. Uma distância curta, mas que o nosso eVTOL já está em andamento. A gente pode ver aí as casas, os prédios, as ruas do centro do Rio de Janeiro com destino ao aeroporto do Santos Dumont. É claro que a cidade do Rio de Janeiro é bem mais caótica do que a cidade da Embraer. Bem, eu estou ao lado do André Stein, que é presidente da IVE e tem liderado há poucos anos esse grande projeto do eVTOL, que promete aí revolucionar a mobilidade urbana, não só no Brasil, mas como no mundo todo, né? Obrigado, André, por nos receber aqui na sede da Embraer e também que está dentro a IVE, né, que é a empresa de mobilidade urbana de vocês. Em primeiro lugar, o que é o eVTOL? Porque tem gente que fala que é um carro voador, tem gente que fala que é um helicóptero elétrico. O que é, afinal, o eVTOL? Primeiro, obrigado pelo convite. É sempre um prazer contar um pouco da nossa história, o que a gente está fazendo. Que é criar essa ideia de mobilidade aérea urbana, que por si só não é nova. O Santos Dumont já fazia isso com o dirigível dele lá atrás. Mas tem muita coisa acontecendo que está permitindo que a gente crie uma solução para muito mais gente, muito mais acessível, muito mais escalável, com um nível de segurança que demanda uma solução com esse volume todo. E um dos grandes fatores que está mudando a mobilidade de um modo geral, não só a aviação, é a eletrificação. E isso permite criar novos tipos de veículo, que não são helicópteros, que não são carros voadores, que a gente tem chamado de eVTOL, que é Electrical Vertical Takeoff and Land. A gente e a indústria de um modo geral. Então são veículos elétricos de pouso e decolagem vertical. O que eu quero dizer com isso e o que é diferente? Então por que não é só um helicóptero elétrico? Quando a gente pensa num avião, o avião há muitos anos convergiu para um tubo e uma asa. Então você já tem os aviões dessa maneira há muitos anos.
A eletrificação te dá mais espaço de projeto. Você pode usar propulsão distribuída, por exemplo. Em vez de ter um grande motor ou poucos motores, você pode ter mais. E com isso você pode ter novos tipos de aeronaves. No caso nosso Evital, por exemplo, você tem asa e você tem rotores de decolagem vertical. Você tem 8 rotores de decolagem vertical, mas a partir do momento que você decola e você começa a voar para frente, você tem 2 outros rotores que empurram a aeronave para frente e ele voa como um avião. Ele desliga esses rotores de decolagem vertical e começa a voar como um avião, que é um jeito não só muito mais eficiente, mas muito menos ruidoso de voar. Então é um novo tipo de veículo que ainda ele não é um helicóptero elétrico, é bom deixar claro. Ele é um novo veículo aéreo, posso chamar assim? Perfeitamente. Tá. E como é que vai ser o impacto disso nas cidades? A gente não tem a pretensão de resolver todo o problema de trânsito na cidade. Não é isso. Não é um futuro que você não vai ter mais carros no chão e todo mundo vai voar. Eu cresci com Jetsons também, assisti muito Blade Runner. Muita gente, quando eu falo do Evital, lembra imediatamente dos Jetsons, sim, por exemplo. O meu cachorro chama Astro por causa disso. Mais do que isso, o que a gente realmente vê é a possibilidade de trazer mais uma opção de mobilidade para a cidade. Que você vai ter sempre a opção diferente para o momento diferente. Então, quando você tem que cruzar a cidade, quando você tem que pegar um voo no aeroporto, quer chegar mais cedo em casa do escritório, porque é aniversário do seu filho, da sua filha, você ter essa opção, ter acesso a isso, que pode reduzir uma viagem, às vezes, de mais de 2 horas preso no trânsito, para 10, 15 minutos. Tá? Então, a revolução começa aí, é você trazer mais essa opção e de uma maneira integrada. Cada vez mais a gente está vendo isso na mobilidade. Que nem aconteceu com a internet. Você pensa na internet, dados, conteúdos indo de A para B, de um jeito muito integrado para o usuário. Um monte de tecnologia por trás, 5G, fibra ótica, satélite. Para o usuário é transparente. A gente vê isso vindo para o mundo físico, essa que é a grande visão. Criar uma internet de mobilidade. Então você vai ter aquele momento que você vai pegar seu patinete elétrico, que você vai pegar seu táxi, que você vai pegar seu avião, provavelmente da Embraer, para ir para um outro destino, depois no aeroporto. E tem aquele setor que faz sentido você pegar essa mobilidade aérea urbana. Aí já tem um estudo de quanto vai custar isso, essa viagem aí de poucos minutos, quanto custa? Sim, a gente inclusive no final do ano passado, nós fizemos uma simulação no Rio de Janeiro, usando helicópteros tradicionais, mas para simular como seria a operação. Inclusive vendendo passagem. A gente começou a vender passagem a partir de R$ 99,00 nessa simulação do ano passado. E a meta é se aproximar bastante da mobilidade terrestre. Você ter um pouquinho a mais, talvez uns 50%. De um táxi, por exemplo? De um táxi, por exemplo, exatamente. Mas vai ter essa similaridade, assim, de uma corrida, de um táxi? Essa é a ideia. Você talvez ficar um pouquinho acima, e obviamente vai depender de país para país, como isso varia, mas ser algo compatível com a mobilidade terrestre. Talvez ter um pouquinho a mais, mas não o preço que é um helicóptero hoje. Comparado com um helicóptero equivalente, e um helicóptero para fazer esse volume de operações tem que ser um helicóptero maior, você está falando de uma redução no longo prazo de até 6 vezes o custo do que custaria a operação de um helicóptero por assento. Uma coisa que a gente tem que chamar a atenção da nossa audiência é que Bruno, por exemplo, eu não posso ter o meu Evital, né? Inicialmente, isso vai ser comercializada entre empresas especializadas em aeronaves já, ou helicópteros, e a partir dali que eu, como consumidor, vou poder utilizar esse Evital, né? O grande foco é mobilidade como serviço. Eventualmente as pessoas podem até ter acesso, ter o seu individual, que nem acontece com a aviação pode hoje. acontecer isso então? Pode, mas que nem acontece com a aviação hoje. A grande maioria das pessoas usa mobilidade como serviço no que diz respeito à mobilidade aérea. Algumas pessoas podem até ter acesso a seu avião individual. Aqui o grande foco é, como você falou, mobilidade como um serviço. Então é dar acesso a essa mobilidade mesmo. Absolutamente correto. E com isso eu encerro a edição do Business dessa semana. Eu aproveito para desejar um feliz e iluminado Natal para você e para sua família. A gente volta no próximo final de semana. Até lá. Tchau, tchau. Realização Jovem Pan News.